Amada igreja, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bendito Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração nesse dia de hoje, nesse dia que nós estamos adorando o Seu Filho, no dia do Senhor, e também atribuindo a Ele a glória pelos 8 anos de existência da Igreja Presbiteriana Redenção. Meus irmãos, por favor, abram a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 9, versículo de número 30. Romanos, capítulo 9, versículo 30. Nós iremos meditar do versículo 30 até o capítulo 10, versículo de número 21. Só que, neste momento, na leitura que farei, eu lerei apenas do 30 ao 33. Nos diz assim a palavra do nosso bendito Deus. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Deus, glória ao Senhor, Pai, glória ao Senhor, Filho de Deus, glória ao Senhor, Espírito Santo. Senhor amado, somos dependentes do Senhor. Traga-nos, Deus, por amor ao Teu santo nome, a iluminação que só o Senhor pode fazer para compreendermos as sagradas Escrituras e ao sairmos daqui, Senhor Deus, que possamos exaltar ainda mais o Senhor por tudo aquilo que o Senhor é e pelas coisas que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Esse é o meu pedido, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, são muito conhecidas entre nós protestantes a fixação das 95 teses de Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517 na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. O que é pouco conhecido por muitos de nós protestantes é que 6 meses depois ocorreu outro grande e importante debate, que ficou conhecido como o debate de Heidelberg, que ocorreu em 25 de abril de 1518. Naquele debate, Martinho Lutero ele propôs uma distinção entre a teologia da glória e a teologia da cruz. A teologia da glória, segundo Lutero, era tudo aquilo que os homens estavam fazendo, inovando, apesar das Sagradas Escrituras, com o objetivo de tentar conduzir os homens até os céus, até Deus. Lutero, então, ele ilustrava isso apresentando a Torre de Babel, que, segundo os arqueólogos, era uma espécie de uma pirâmide de, no máximo, 30 metros de comprimento, que eles chamam de zigurate. E Lutero dizia: assim tem sido a igreja na Idade Média. Eles têm tentado conduzir os homens até Deus pelos seus próprios esforços. É uma teologia para a glória deles e não uma teologia para a glória de Deus. Já a teologia da cruz, Lutero dizia que era completamente diferente. A teologia da cruz é a apresentação do plano de salvação pelo próprio Deus. É o próprio Deus vindo até nós, encarnando, é o Emanuel, é o Deus conosco, sem nós fazermos nada, mas única e exclusivamente uma ação divina. E Lutero também ilustrava, agora apresentando a escada de Betel, aquela escada que foi feita pelo próprio Deus, aonde o próprio Deus descia e subia, mostrando que Ele que fez aquilo. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos, nessa introdução? Porque o texto que nós vamos meditar de Romanos 9:30 ao capítulo 10, versículo de número 21, nós veremos que Israel rejeitou a palavra de Deus porque optaram por seguirem os seus próprios meios de salvação.
Se o debate de Heidelberg tivesse ocorrido no século I, certamente eles seriam acusados de estarem promovendo a teologia da glória para a sua própria glória, em detrimento da teologia da cruz. O título do meu sermão, desta mensagem que espero ser fiel, é: não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite a palavra de Deus, assim como os judeus, muitos judeus da época de Paulo fizeram. E nós vamos ver este texto em 3 pontos. O primeiro ponto vai do capítulo 9, versículo 30, ao capítulo 10, versículo de número 4. Israel rejeitou a salvação pela graça. Se fosse na época da reforma, seria: eles rejeitaram o sola gratia. Eles rejeitaram isso. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo com tantas religiões, com tanta idolatria, nós chegamos à conclusão que, na verdade, só existem 2 religiões neste mundo: a religião das obras e a religião da graça. Podemos dizer a teologia da glória, como foi falado por Lutero, e a teologia da cruz. Com exceção do cristianismo, todas as demais religiões deste mundo, eles ensinam a salvação pelas obras, a salvação pelos méritos humanos, todas elas. Vocês podem verificar isso. Conta-se a história que C.S. Lewis, numa certa ocasião, ele participou de um debate na Inglaterra, e o tema era que eles estavam discutindo se havia algum ponto que distinguia o cristianismo das demais religiões do mundo. E a maioria deles não sabiam o que responder. Até que Lewis levantou a sua mão e disse: eu sei o que distingue o cristianismo das demais religiões. É a salvação pela graça. Só o cristianismo, na sua essência, ensina que a salvação não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. As outras não. É pelo que você faz. É você tentando buscar o favor de Deus. E, infelizmente, muitos dos judeus na época do apóstolo Paulo, eles pensavam assim. Eles achavam que a salvação era pelo fato de guardarem a lei, observarem as festas religiosas deles, ou então a circuncisão, e foi aí que eles se perderam. Quando eles criaram seu próprio método de salvação e rejeitaram o método que o próprio Deus proveu. Eu quero que você olhe para o versículo 30, Paulo vai desenvolver tudo isso. Paulo começa assim no versículo 30, com uma pergunta: que diremos, pois? Que poderia ser traduzido assim: qual a conclusão que podemos tirar de tudo o que eu falei? Paulo falou várias coisas até chegar aqui nesta pergunta do versículo 30. Paulo levantou, meus irmãos, no capítulo 9, versículo de número 7, ele levantou uma tese: nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja, Paulo estava mostrando que dentro da nação étnica de Israel existe o Israel espiritual. Existem aqueles que o Senhor escolheu por livre graça, pela sua soberania, e ele provou isso no capítulo 9. Ele falou que ele escolheu Isaque e não escolheu Ismael, apesar de serem filhos do mesmo pai. Ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. E ele disse que esta escolha não foi porque Deus viu alguma coisa que eles fizeram, que fariam, mas essa escolha foi única e exclusivamente pela soberania de Deus e pela graça do Senhor. Paulo ainda levantou um questionamento: há injustiça da parte de Deus? Deus é injusto porque escolhe um e não escolhe outro, ou porque não escolhe todas as pessoas? E a resposta de Paulo foi: de maneira nenhuma, de modo nenhum, nem pensar. A resposta de Paulo mostra para nós que Deus, ele não é obrigado a usar de misericórdia com ninguém. O próprio Deus disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Misericórdia não é uma obrigação. Na verdade, a misericórdia é Deus deixar de nos dar aquilo que nós merecemos, que é a condenação. Igual a graça. Se graça fosse uma obrigação da parte de Deus, ela perderia todo o sentido da sua existência. Se é por obras, logo não é a graça do Senhor. Então, após o apóstolo Paulo ter discorrido sobre isso, ter provado a sua tese, então, ao chegar no versículo 30, ele faz essa pergunta: que diremos, pois?
Qual a conclusão que podemos tirar de tudo isso? A conclusão, Paulo vai mostrar, é que os gentios, ou melhor, os judeus, eles rejeitaram a salvação pela graça, apresentando o seu próprio meio de salvação. A conclusão é que os judeus são responsáveis pela rejeição, pelo baixo número de conversões que estava acontecendo no século I. Olhe mais uma vez para o versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Vejam que Paulo está apresentando aqui para nós um contraste entre os gentios e os judeus. Os gentios não buscavam a justificação e receberam. Os judeus buscavam e não receberam. Há uma pitada aqui de ironia da parte do apóstolo Paulo. Meus irmãos, os gentios, eles não buscavam a justificação diante de Deus. Eles não tinham nada para oferecer. Eles estavam como mendigos com as suas mãos vazias, desnudas diante de Deus. E a palavra do Senhor foi pregada para eles, eles ouviram falar de Jesus Cristo, receberam Cristo como Salvador e foram justificados pela fé. Então, aquilo que eles não buscavam, a justificação, eles receberam pelos méritos de Cristo. Mas e os judeus? Os judeus buscavam tudo isso. Os judeus buscavam serem justificados diante de Deus pelos seus méritos, pela guarda da lei, pela tradição, pela circuncisão, mas aquilo que eles buscavam, como não decorreu da fé, diz a palavra do Senhor, eles não receberam. Eles ficaram como aquela pessoa que está nadando na praia, ele nada, mas ele morre na própria praia, porque eles não buscaram aquilo que decorre da lei. Olha mais uma vez para o versículo 32, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Eu fico pensando, meus irmãos, meditando num texto como esse, que este problema de buscar a justificação não pela fé e sim pelas obras, não foi um problema somente do século I, mas é um problema também da nossa época, é um problema da humanidade, é um problema de homens caídos em seus delitos e pecados. Muitas pessoas hoje também têm feito o mesmo. Tem buscado a justificação pelas suas obras, pela sua reputação, por ajudarem outras pessoas, mas o máximo que irão ouvir é apenas um muito obrigado, aplausos, nada mais do que isso, mas isso não vai lhe levar para o céu. O que leva para o céu é a justificação mediante a fé em Cristo Jesus, pelos méritos dele e nada mais. Não é Cristo e mais alguma coisa. Pensando na reforma, quando nós olhamos para a reforma protestante, às vésperas de ocorrer, essa também era a situação daquela época, o problema que eles estavam passando. O próprio Lutero, que nós citamos tanto, antes dele entender o evangelho pela graça, Lutero achava que ele tinha que buscar o favor de Deus, fazendo penitências, se autoflagelando, confessando os seus pecados, os pecados mais triviais, ao ponto dele ser, inclusive, repreendido, buscando fazer vigílias, orações, leituras, subir as escadarias de São João de Latrão, de joelhos, até que um dia, meus irmãos, Lutero começou a estudar Romanos, e ele descobriu, a partir da iluminação do Espírito Santo, em Romanos capítulo 1, versículo de número 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero compreendeu ali que a justificação, a justiça que Deus exige não é a nossa, mas é a justiça de Cristo imputada a nós. Quando ele entendeu isso, a reforma nasceu. Mas voltando lá para a época do apóstolo Paulo, eles não tinham compreendido isso, meus irmãos. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Eu quero que você olhe para o verso 32, que é o eixo hermenêutico desse texto.
tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Paulo vai citar Isaías 28:16. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Esta pedra que é citada lá em Isaías, e essa pedra que é interpretada no Novo Testamento pela igreja primitiva como sendo Cristo, ele é a pedra angular, ele é o dono desta igreja, mas esta pedra que ao mesmo tempo apresenta a salvação que é Jesus, ela também pode ser uma pedra de tropeço. E eles tropeçaram nisso, porque ao invés de reconhecerem Cristo como Salvador, se mantiveram firmes na salvação pelas obras, na salvação pela lei. E mais uma vez, trazendo para o nosso contexto, muitas pessoas também hoje tropeçam em Cristo Jesus, rejeitam Cristo Jesus pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu dinheiro, pelo seu tempo. Meus irmãos, não existe salvação sem Jesus Cristo, não existe ir a Deus sem passar por Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e diz ele que ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se não passar por Cristo, não tem outra forma de existir salvação. Para Deus, Jesus é a pedra que foi ferida. Para Israel, Jesus é a pedra de tropeço. Para a igreja, o Senhor Jesus Cristo é a pedra angular, é o dono da igreja, e para todas as potências mundiais, ainda que eles não reconheçam, Jesus Cristo é aquela rocha que veio e que esmiuçou e destruiu todos os reinos, é aquele que está reinando soberano sobre todos. E para os incrédulos, para aqueles que não reconhecem Cristo como Senhor, Jesus Cristo é a pedra esmagadora do juízo, como diz em Mateus, capítulo 21, versículo de número 44. Mas Israel tropeçou na pedra de tropeço, que foi Jesus Cristo. Agora, olhe para o versículo 1 do capítulo 10. Paulo, diante de tudo isso, apesar da incredulidade dos seus irmãos judeus, ele traz um testemunho. Ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo, meus irmãos, não era um mercenário. Paulo era um pastor, um homem que se preocupava com a salvação dos seus familiares, com a salvação dos seus conterrâneos. Aqui ele fala, a minha súplica é pela salvação deles. Por quê? Porque são incrédulos. Lá no capítulo 9, no versículo 1, o apóstolo Paulo falou que se fosse possível, ele seria um anátema, um maldito, por amor aos seus irmãos, ou seja, ele deixaria de estar unido a Cristo, se isso fosse possível, para a salvação dos seus irmãos. Agora, observem, meus amados irmãos, que Paulo vai colocar algo muito profundo no versículo 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, eles eram zelosos, eles eram sinceros, mas não tinham entendimento, o entendimento de que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso me mostra, meus irmãos, que existem muitas pessoas que são 100% sinceras, às vezes até dentro de uma seita, ou não, são sinceras, mas também estão 100% equivocadas. E se a pessoa morrer com essa sinceridade, mas não tiver o entendimento em Cristo Jesus, vai para o inferno. O inferno está cheio e estará repleto de pessoas sinceras, mas que não tiveram o entendimento correto de aceitarem a Cristo como suficiente Salvador. Não basta sinceridade. Não basta a sinceridade do coração, tem que ter o entendimento que é Cristo, e tão somente por Ele que vem a salvação. Mas Paulo diz no versículo 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo termina assim. Não quer dizer que a lei terminou, não quer dizer que a lei moral não esteja mais em voga, a lei de Deus ela continua, mas Paulo está dizendo que
A lei de Deus, ela aponta para Cristo. O fim dela, que no grego é a palavra telos, que diz respeito a um propósito. Qual é o propósito da lei? O propósito da lei é mostrar a sujeira do teu coração, é mostrar o teu pecado, é mostrar que você não consegue cumpri-la, mas a mesma lei que aponta a nossa miséria, a nossa limitação, ela aponta quem pode nos lavar, quem pode nos purificar, que é Jesus Cristo. Por isso que ele está dizendo, o fim da lei é Cristo, olhem para Cristo, é Ele que pode nos purificar, mas eles não fizeram isso, eles não fizeram isso. Irmãos, um dia, todos nós vamos comparecer diante do juízo de Deus, no juízo final. Nós vamos aparecer lá, meus irmãos, e caso tenhamos rejeitado a palavra de Deus, seremos responsabilizados, assim como serão responsabilizados os judeus da época de Paulo e muitos hoje. Por isso, se você está ouvindo a palavra do Senhor, que apresenta Cristo como Salvador, não endureçais o vosso coração, mas se aproxime de Cristo. Os judeus tropeçaram na pedra que é Jesus. E eu lhe pergunto, nesta manhã, no dia do Senhor, tem alguma coisa que tem feito você tropeçar para não chegar até Cristo? Pode parecer muito óbvio, pastor, nós estamos numa igreja, num salão de culto, então todos aqui creem em Jesus, eu não sei. De forma salvífica, eu não sei se isso é um fato. Ou então aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o que tem causado um tropeço para você não chegar até Cristo Jesus? Para alguns é o dinheiro, é um Deus para eles. Para outros é o orgulho, para alguns é a própria jovialidade. Eu sou jovem, pastor, eu vou deixar para mim ter um encontro com Cristo, ou me dedicar mesmo à igreja, essas coisas, quando eu estiver mais velho. E eu lhe pergunto uma coisa, você sabe se amanhã você estará vivo? Você sabe se você estará vivo daqui 1 hora, ao término deste culto? Meus amados irmãos, hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de reconciliação, hoje é o dia que nós devemos buscar o nosso Senhor. Mas eu tenho conversado, eu sei que o senhor também, reverendo, a gente conversa com muitas pessoas, em aconselhamento ou evangelizando, e alguns dizem assim, pastor, eu faço do meu jeito, eu tenho o meu jeitinho de conversar com o Senhor, de buscar o Senhor, eu não preciso ir para o culto, eu não preciso congregar, eu fico na minha, faço a minha caminhada, faço as minhas viagens, mas aonde eu estou orando, eu estou rezando, eu estou fazendo alguma coisa, é do meu jeito. Meus irmãos, será que um texto como esse não deixa claro para nós que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus? O jeito de muitos judeus levaram eles para o inferno, o jeito de muitas pessoas hoje vão levá-las também para o inferno, porque você não é o dono deste mundo, você não é o Senhor da história, é Cristo, é o Senhor, é o método dele, é a salvação por ele. Então não tente fazer do seu jeito, mas faça do jeito que Deus proveu. Israel rejeitou a salvação pela graça. Mas o segundo ponto é que Israel rejeitou a salvação pela fé. Eu sei que está muito próximo as duas coisas. Rejeitou o sola fide. Na reforma era somente isso que eles ensinaram, somente a fé em Cristo. Não é Cristo mais alguma coisa, não é Cristo mais obras, não é Cristo mais lei, não é Cristo mais os santos, é somente Cristo. E eles rejeitaram isso. Eles rejeitaram acreditando que poderia ser o Messias, mas tinha que ter também a lei, a guarda da lei. E sabe onde é que entrou o problema, meu irmão? O problema não está na lei, o problema está em nós que não somos capazes de guardarmos a lei para sermos salvos. Nós não somos capazes de fazermos isso. Adão, antes do pecado entrar no mundo, ele tinha essa capacidade, mas hoje não. Nós teremos até a capacidade de guardarmos a lei de forma perfeita, na glória, mas hoje, pelo pecado que habita em nós, mesmo regenerados, você não consegue guardar a lei de forma perfeita.
eu quero que você perceba aqui no texto que Paulo vai colocar mais um contraste. O primeiro contraste, Israel, ou seja, os israelitas buscavam a justificação, não receberam. Os gentios não buscavam e receberam. Agora ele vai fazer um outro contraste mostrando a justificação que decorre da lei e a justificação que decorre da fé. Olhe para o versículo 5 do capítulo 10. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ele está citando Levítico, capítulo 18, versículo de número 5. O que ele está mostrando aqui para nós, se nós formos aprofundar a teologia bíblica, é que o pacto de obras que Deus fez com Adão, e ele não cumpriu, ele continua em voga. Ele continua em voga, ou você estando em Cristo, Cristo cumprindo por você, ou você fora de Cristo e cumprindo pelas suas próprias forças. Então seria assim: você quer cumprir a lei para ser salvo? Você quer guardar a lei? Tente, faça isso e você viverá. Mas a gente sabe qual vai ser o resultado: ninguém vai conseguir cumprir a lei para a salvação, com exceção de Cristo. Agora no verso 6, ele faz o contraste apresentando quem é que cumpre a lei no nosso lugar. Ele começa com um mas adversativo: mas a justiça decorrente da fé assim diz. Ele vai citar Deuteronômio 30, versículo 12 a 14. Não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Sabe o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está pegando o contexto lá de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 12 e 14, aonde Deus estava apresentando a lei moral. Ele estava mostrando que a lei, ela era acessível a todos. E naquela ocasião, Moisés disse: você não precisa subir aos céus para buscar a lei já está diante de vós. Você não precisa atravessar o mar para trazer a lei de lá, ela já está aqui, é acessível a todos nós. De igual modo, agora Paulo, ele pega essa palavra para apresentar Cristo. Quando ele diz: sabe o que você tem que fazer? Você não precisa subir nos céus para buscar a Cristo, ele já veio, ele já está encarnado, ele já está conosco, já morreu por nós, e você não precisa buscá-lo do abismo. Cristo ressuscitou, Cristo já nos salvou. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não guarde a lei para ser salvo, você não é capaz, mas eu apresento quem guardou a lei por você, e quem você tem que aceitar, e o que você tem que fazer. Olhe para o verso 9, o que a gente tem que fazer? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É somente isso. É somente isso que o povo de Deus precisa: confessar Jesus, crer em Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e assim acontecerá a salvação. Não é por ajudar os pobres, não é por fazer caridade, não é por nada disso, ainda que isso tenha a sua importância, uma vez que somos salvos, mas a salvação é só por Cristo. Olhe para o verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, versículo de número 10. Deixa eu te falar uma coisa que eu acredito que deve ser sabido por todos aqui. Salvação é por graça, sim, mas também é por obras. Não obras tuas, mas a salvação, ela custou um grande preço, um preço de uma vida ilibada, irrepreensível da parte de Cristo.
A salvação também custou um grande preço, porque Cristo morreu naquela cruz, porque nós descumprimos a lei de Deus. Então, a salvação é de graça, mas ela não é uma graça barata. Ela não é uma graça que a gente deve se desfazer ou achar que não custou um preço. Cristo cumpriu a lei no seu lugar para você estar aqui hoje. Cristo cumpriu a lei no seu lugar, meus amados irmãos, para que hoje a gente possa se voltar para a lei, agora de uma forma graciosa, sabendo que aquela lei não está mais sobre ela uma maldição para nós. Então, Cristo cumpriu aquilo que os judeus deveriam ter reconhecido, e infelizmente não reconheceram. Mas em terceiro e último lugar, Israel é responsável pela palavra que eles rejeitaram. Israel rejeitou a palavra de Deus. Primeiro ponto, Israel rejeitou a salvação pela graça. Segundo ponto, Israel rejeitou a salvação somente pela fé. E o terceiro ponto que nós vamos ver aqui é que Israel rejeitou a proclamação do Evangelho, a pregação da palavra. Sabe o que eu acho maravilhoso num texto como esse, meus irmãos? É que a gente pode entender o equilíbrio entre soberania divina e responsabilidade humana. Qual era o contexto desse capítulo para o apóstolo Paulo escrever? Muitos judeus, na época dele, estavam criticando Paulo pela palavra que ele estava pregando. Estavam dizendo assim: Paulo, a palavra de Deus deve ter falhado. Por quê? Há promessas para os filhos de Abraão, há promessas para os israelitas de salvação, mas olhando o cenário atual, parece que a salvação só está ocorrendo entre os gentios. Foram judeus que mataram Jesus, foram judeus que mataram e perseguiram os discípulos, os apóstolos, foram eles que disseram para soltar Barrabás e crucificar a Jesus Cristo. Então, cadê as promessas do Senhor para os judeus? Será que a palavra falhou? Paulo então escreve dizendo: a palavra de Deus não falhou. É como uma moeda que você tem os dois lados. Um lado da moeda é: Deus é soberano. Esse número de judeus convertidos, poucos, é porque Deus assim quer. Ele escolhe Ismael, escolhe Isaque e não escolhe Ismael, escolhe Jacó e não escolhe Esaú. Então, o que está acontecendo, o desequilíbrio, é porque Deus é soberano. Mas o outro lado da moeda é que esse desequilíbrio de poucas conversões entre os judeus é porque Israel é responsável pela sua rejeição. É fácil você jogar tudo na conta de Deus, Deus é soberano, mas temos que falar também o seguinte: nós somos responsáveis. A palavra do Senhor está sendo pregada e muitos têm rejeitado a palavra do Senhor. Assim aconteceu com eles. A palavra foi pregada na época dos profetas, muitos deles rejeitaram. Foi pregada pelos apóstolos, muitos rejeitaram. Então Paulo está dizendo: vocês são responsáveis por esta rejeição. Olhe para o verso 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós usamos, e não é errado isso que eu vou falar, nós usamos muito esses textos em conferências missionárias. Nós usamos para falar de evangelização, de missões, e não está errado. Mas o ponto é que às vezes a gente esquece do contexto. O contexto é: a palavra foi pregada para eles e eles rejeitaram. O evangelho foi levado para aqueles homens. Olhe para o verso 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Isso desde a época lá de Isaías, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo apresenta aqui o cerne da pregação do evangelho, e que muitos rejeitam. O Deus que predestinou pessoas, Ele predestinou o meio de se alcançar pessoas. Pessoas são alcançadas mediante a pregação do evangelho, e o evangelho que tem um tema, Cristo,
que fala de uma pessoa, Cristo. A fé vem pela pregação e pela pregação de Cristo. E eles ouviram isso. Mas pergunto, olhe para o texto, verso 18. Porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Ele está citando o Salmo 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. A palavra foi pregada para eles, meus irmãos. Como nós fizemos a leitura, nesse culto de hoje, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra foi pregada, eles rejeitaram, mas o povo de Deus continuou pregando a palavra de Deus, e pela graça de Deus, o Senhor levantou aqueles que Ele quis salvar, os remanescentes. Esse texto é tão maravilhoso que você olha para trás e você vê a incredulidade de Israel. Você olha para a época do apóstolo Paulo e você vê, apesar da incredulidade deles, o Senhor mantendo os remanescentes por graça. E você olha para o futuro e há promessas de que um dia o Senhor vai levantar muitos dos seus eleitos dentro da nação de Israel. Deus é misericordioso. E o que nos cabe a fazer? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Amada igreja, a salvação é pela graça, a salvação é pela fé, a salvação é pela pregação da palavra de Cristo. Vejam que tudo aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor. É a graça que nos conduz a Cristo, é a fé que nos conduz a Cristo, é a pregação que nos conduz a Cristo. Igreja, o alvo da igreja é a obra de Cristo Jesus. A igreja que está cheia, graças a Deus. Vamos continuar pregando, vamos continuar evangelizando, vamos continuar fazendo missões, vamos continuar anunciando a palavra de Cristo, para que outras pessoas o conheçam e também façam parte deste grande edifício, cuja pedra principal é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amada igreja? Em nome de Jesus, eu sei que vocês já sabem disso, mas eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. O alvo é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Venha para Cristo. Para você que já conhece o Senhor, permaneça nele. Para você que não conhece o Senhor, o que foi falado nesta manhã é que não existe salvação fora de Cristo Jesus. Nem todas as religiões vão lhe conduzir a Deus. Isso é uma mentira que as pessoas têm pregado. Somente Cristo é aquele que pode nos conduzir ao Senhor. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque tal entendimento, tal plano, não poderia ser concebido pela nossa mente finita, mas é obra do Senhor na eternidade. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado o seu Filho, para ter resolvido o problema que nós nos metemos. Obrigado porque Cristo Jesus é aquele que cumpre o pacto que Adão não cumpriu. Obrigado porque Cristo Jesus é o que cumpre o pacto que foi feito na redenção em nosso favor. Obrigado pela graça que temos, Senhor Deus. Continue conosco. Encha-nos do teu Santo Espírito ao longo desse dia. Essa é a oração que fazemos de gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém.